Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Cala a Boca Thiago. Eu sou o TH Magaldi e hoje nós voltamos com o nosso maravilhoso quadro aqui no canal de perguntas e respostas, onde vocês mandam as suas principais dúvidas sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo e eu faço o melhor aqui para responder algumas dessas dúvidas para vocês. Lembrando que eu faço esse quadro de perguntas e respostas mais ou menos a cada 2 meses aqui no canal, intercalando com o quadro de opiniões polêmicas. E agora no mês de julho, esse é o 4º vídeo respondendo as perguntas de vocês que vocês mandaram lá na aba comunidade. Como eu já tinha dito antes, dessa vez, porque eu tô fazendo nesse formato mais simples e com menos edição, eu tô tentando responder mais perguntas, então eu vou fazer 5 vídeos respondendo as dúvidas de vocês. Então esse é o 4º vídeo da série e no domingo que vem a gente vai ter o último dessa leva de perguntas. Aí eu faço o quadro de opiniões polêmicas e dali a 1 mês, 2 meses, eu faço de novo o quadro de perguntas e respostas. Então se você ainda não teve a sua chance de ser respondido, calma que você ainda vai ter muitas oportunidades. E no episódio de hoje, em específico, eu vou tentar ser um pouco mais objetivo e vou responder um pouco menos de dúvidas, porque eu tô passando por uma semana com uma gripe aí, meio ferrada. Não sei se tá dando pra notar na minha voz, mas minha voz já tá no finalzinho, preciso tentar poupar ela um pouco. E é isso, então eu vou ser um pouco mais objetivo, vou até responder menos dúvidas dos membros, mas como vai ter mais um episódio na semana que vem, vai dar pra responder todo mundo que eu já separei. E também preciso falar da nossa rifa que está acontecendo aqui no canal nesse mês de junho e julho. A gente já está perto de bater a meta, faltam menos de 400 aí bilhetes serem vendidos para a gente já conseguir realizar o nosso sorteio, que deve acontecer de qualquer jeito no mês de julho. Mas ajude a gente a bater a nossa meta, R$5 o bilhete, a gente vai sortear 3 Kindles. Então acesse o QR Code que está aqui na tela ou o primeiro link da descrição, que além de participar de um sorteio muito legal, você ainda apoia o canal. Então participe lá. Então beleza, sem mais enrolar, vamos lá para as dúvidas, começando com a primeira que eu vou ler aqui dos membros do canal. Lembrando que os membros do canal têm preferência ali nas dúvidas, né? Eu mando lá o formulário para eles no nosso grupo do WhatsApp e aí eles podem sempre mandar suas dúvidas e são sempre respondidos. Então, se você quiser fazer parte aí da nossa patrulha do Cala a Boca, você pode tornar um membro do canal e ter acesso ao grupo. O Thales Vilela mandou aqui. Essa é a primeira dúvida que tive desde que comecei a ler o universo das crônicas e me pego pensando nela constantemente. Partindo do pressuposto que a Guarda Real fez um juramento de servir a vida toda o seu rei, sem possuir terras ou ter esposas e filhos, de que forma o Jaime Lannister teria autoridade para abandonar Porto Real e ir se juntar ao exército nas terras fluviais assim que soube do sequestro do Tyrion, no caso o exército Lannister nas terras fluviais. Robert ainda estava vivo e, querendo ou não, Barristan Selmy era o senhor comandante dessa guarda real. Se o juramento realmente valesse de algo, Jaime seria deserdado ou pelo Robert ou pelo Selmy, por agir contra o juramento que ele fez. Mas não há menção no livro de que ambos estivessem inclinados a deserdar Jaime. Entendo que o Jaime já quebrou o juramento de diversas formas, mas um abandono de função para participar de uma guerra que ele, em tese, não deveria ter envolvimento, me pareceu um ajuste de roteiro para o desenvolvimento da trama. Estou louco? Não, você não tá louco. Eu acho que isso realmente seria o Jaime quebrando uma regra da Guarda Real. A princípio, membros da Guarda Real lideram exércitos, a gente já viu isso acontecendo mais de uma vez, tanto na rebelião do Robert, quanto durante a Dança dos Dragões, né? O papel de membro da Guarda Real, ele é uma função dentro ali da corte, especialmente do senhor comandante da Guarda Real, né? Mas acho que isso se aplica a quase todos os membros. Ele é um papel que ele é bem coringa e ele pode ser usado de diferentes formas pelo rei, para liderar exércitos, para servir como mão do rei, acumular um título. Então é um papel bem coringa mesmo, bem chave, dependendo da situação que o reino está passando. Porém, nada dentro da função de um membro da Guarda Real justifica o que o Jaime fez. Só que aí eu acho que não é exatamente um ajuste de roteiro para desenvolvimento da trama, e sim o Martin mostrando como a política de Westeros funciona de uma maneira muito parecida com a vida real. Eu acho que para mim esse talvez é um dos pontos mais importantes pra gente debater quando a gente... na verdade, como pode dizer? Eu acho que é o que diferencia as Crônicas de Gelo e Fogo de uma boa parte de outros livros que também trabalham política dentro da sua ficção. Porque as crônicas conseguem ter
ter essa sutileza de conseguir fazer com que certos elementos que são comuns da política, tipo a função de um cargo, seja exercido dentro daquele contexto de uma maneira em que demonstre ainda os jogos de poder que estão acontecendo por trás das cenas. Porque numa visão mais plana, mais simplista, mais superficial da posição do Jaime, ele não poderia fazer isso. O Jaime é um membro da Guarda Real, ele serve ao reino, então jamais que ele poderia abandonar o posto e se juntar ao exército Lannister por uma guerra que não tem nada a ver com as funções dele. O Robert tem que deserdar ele. Sim, essa seria a regra. Só que aqui a gente tá vendo um cenário onde tem vários jogos políticos acontecendo. O Robert era casado com a irmã do Jaime, que amava muito o Jaime e defendia muito ele. Amava até demais. O Robert não queria guerra. Se ele tirasse o Jaime da Guarda Real, o Tywin ia ficar só mais irritado, num cenário em que o Robert estava tentando acalmar o Tywin. Então talvez o Jaime pudesse ser punido eventualmente pelos seus crimes, né? Por ter quebrado o juramento ou feito alguma coisa desse tipo. Só que o Jaime tinha costas quentes. Ele era filho de um dos caras mais poderosos do reino, ele era irmão da rainha, sabe? Ele era uma figura difícil de punir, porque a política de Westeros é assim. A política de Westeros, muito parecida com a vida real. A gente tem, por exemplo, casos onde pessoas muito mais ricas, influentes e poderosas cometem crimes muito sérios e ficam impunes, enquanto pessoas muito mais pobres, com muito menos poder e influência, cometem pequenos erros e são extremamente punidas, porque a lei é muito mais facilmente aplicável a quem não tem poder do que a pessoas que têm poder e privilégios. Isso é uma desigualdade, um tipo de desigualdade social que a gente tem muito claramente na vida real e que existe também dentro de Westeros. Quem que você acha que vai ser preso mais fácil caso atropele e mate alguém? Você, uma pessoa comum, um trabalhador CLT, que tá vivendo o seu dia a dia e pode, sei lá, cometer um erro e acabar matando alguém, ou o filho de um juiz? Que é um exemplo que já aconteceu no Brasil, que a gente já sabe como a lei se aplica nesses casos. É muito mais difícil, muito mais longo o processo, muito mais duro o processo para você punir alguém que é privilegiado do que alguém que não é. É o caso do Jaime. E é por isso que, quando a gente fala que o George R. R. Martin e que a fantasia, a boa ficção, geralmente tem muita política dentro, não é que eu tô falando de política partidária ou dessa ideia de política mais abrangente. É esse tipo de coisa, porque a política é parte do dia a dia. É esse tipo de situação que as crônicas têm. Então eu acho muito interessante o seu raciocínio, porque ele tá correto. O Jaime deveria ser punido, só que o Jaime não vai ser punido, porque ele é muito privilegiado. Pro Jaime ser punido, muita coisa tem que acontecer. Tanto que o Vargo Holt vai lá e corta a mão do Jaime num ato totalmente impensado, né? O Roose Bolton detesta quando ele vê que o Vargo Holt tirou a mão do Jaime, porque ele sabe que isso poderia pegar muito mal com o Tywin. Pra alguém fazer isso, teria que ser alguém como Vargo Holt, que é um estrangeiro, que não entende do jogo de poder Westeros, e que era um cara bastante arrogante, que tava se sentindo numa posição de muito poder. Quando o Tywin vai lá e retoma Harrenhal, ele deixa o Montanha fazer o que ele queria com o Vargo Holt, que vai sofrer uma punição muito dura por isso. Fora que essas leis e regras, elas podem ser sempre mudadas em Westeros de acordo com a vontade dos poderosos. Não à toa, o Barristan Selmy também não poderia ser dispensado da Guarda Real, porque essa é uma função para a vida toda, é uma função vitalícia. Mas o Joffrey vai lá e decide tirar o Barristan Selmy, algo que não tinha precedentes, que supostamente era ilegal, mas é que ali em Westeros a vontade do rei é superior a qualquer outra coisa. O Joffrey era um rei inconsequente, a Cersei também, então ele foi lá e fez isso. Então eu acho que o ponto aqui não é um ajuste de roteiro para o desenvolvimento da trama, e sim a demonstração de como a política de Westeros ela é parecida com a vida real e ela tem essas sutilezas. Além disso, também acho que demonstra o quanto o Robert era um rei ruim, que ele não estava disposto de forma nenhuma a resolver aquela situação, ele só queria que tudo acabasse, fosse jogado debaixo dos panos, para ele poder voltar à vida normal dele de curtir, zoar e beber, que é o que o Robert queria fazer. Seguindo, o Felipe Fortes manda aqui: Olá TH, adoro seu canal e adoro seu trabalho, mas tem algumas dúvidas que poderiam ser what-ifs. O que teria acontecido se Renly tivesse deixado a Marjorie grávida? É difícil porque... difícil porque, né, a gente sabe das preferências aí do Renly, ou pelo menos imagina. Ele tava mais pra Laenor Velaryon, né? Mas, olha, eu acho que após a morte do Renly, provavelmente rolaria um chá da lua ali pra Marjorie, né, mandar fora o bebê do Renly, porque eu acho que não haveria vantagens pra Campina
de tentar promover um filho do Renly como rei, que ainda estaria na barriga da mãe. Acho que seria um processo muito longo, eles teriam que lutar meio que sozinhos. Uma boa parte dos apoiadores do Renly já tinha passado por Stannis, outra parte queria passar. Então a ideia de que a Marjorie grávida e os Tyrell poderiam tentar promover o filho dela como um futuro rei, eu acho bastante improvável. Acho que provavelmente rolaria mais um chazinho da lua. Fica a questão se a Marjorie não virgem iria se casar com o Joffrey, porque isso é um ponto que os Lannisters verificam, né? Se a Marjorie não tinha, se ainda ela era virgem, donzela, e ela poderia casar com o Joffrey até pela questão moral. Eu acho que mesmo que ela não fosse virgem, talvez os Lannisters conseguissem mentir sobre isso e fazer um acordo, ou caso ela tivesse ficado grávida e fosse público, aí ela perdesse o bebê, eu ainda acho que poderia haver um tipo de acordo com os Lannisters, porque a necessidade dos Lannisters do apoio Tyrell era muito grande, mas eu acho que também existiria uma pequena possibilidade, bem mais remota, de os Lannisters não fazerem um acordo com os Tyrell através da Marjorie, mas através da Cersei. Talvez até com a opção de casar a Cersei com o Willas, que é algo que o Tywin tenta, mas depois a Olenna Tyrell faz dar errado. Mas a Olenna Tyrell consegue fazer dar errado porque já tem esse casamento da Marjorie com o Joffrey, então seria mais ok. Talvez eles tentassem casar o Tommen com a Marjorie, e aí a Cersei com o Willas, e aí manter o Joffrey com a Sansa, mas ainda assim criar uma aliança com os Tyrell. Teriam que ver se os Tyrell iriam aceitar, mas enfim, é uma questão de percepção, né? Depende de o quanto eles conseguiriam contornar a ideia de uma esposa pro Joffrey não virgem. Eu acho que seria contornável porque a necessidade Lannister era muito grande, mas ao mesmo tempo teria que ver o quanto que isso pesaria, assim, pra história. A princípio pesaria na teoria pesaria bastante. Na teoria não seria aceitável o Joffrey se casar com a Cersei usa esses termos na história, tá? Com os restos de outro homem. Então a Cersei fala isso. Então seria um problema na teoria, mas os Lannisters tinham tanta necessidade, seria tão importante para eles essa aliança, que eu não sei qual seria a posição de um Tywin sobre esse assunto, como que ele veria para contornar. Eu acho que de qualquer jeito pessoas como Tywin, como Tyrion fariam todo o possível para contornar a situação, para manter a aliança viva, porque ela seria muito fundamental para a história. Ele também manda aqui, por que o Sir William Darry não levou Viserys e Daenerys para Dorne para ficarem escondidos lá? Para quem não lembra, o Sir William Darry foi o último cavaleiro, ele era mestre de armas da Fortaleza Vermelha, e ele foi o cavaleiro que escoltou a Rhaella Targaryen, a mãe do Rhaegar, da Daenerys e do Viserys, para a Pedra do Dragão, e após a sua morte ele levou as crianças para Dorne. Para Bravos, para eles ficarem em seguranças. Por que ele não levou para Dorne, sendo que os Martell eram aliados dos Targaryen? Eu acho que por 3 motivos. Primeiro, porque após a morte brutal dos filhos do Rhaegar, e o fato disso ser culpa, em grande parte, do rei Aerys, que manteve preso o Aerys Martell lá na Fortaleza Vermelha, talvez houvesse um temor de que os Martell poderiam querer vingança, né, também contra os filhos do rei Aerys, né? Então, talvez que os Martell pudessem se voltar contra os Targaryen. Acho que isso é um ponto, não um ponto principal, mas poderia haver esse receio. Segundo ponto, de que os Martell tinham se rendido, acho que esse aqui é o mais importante, os Martell se renderam também após a rebelião do Robert, e os Martell, eles estavam muito próximos ali do Robert, né? Então a ideia do Sir William Darry foi, para manter o Viserys e a Daenerys em segurança, levar eles para o lugar mais longe possível, né? Mais afastado da influência do Robert. Levar eles publicamente ou mesmo escondidos para Dorne naquele momento seria um risco muito grande, porque seria muito mais fácil o Robert chegar na Daenerys e no Viserys com eles em Dorne do que com eles em qualquer lugar de Essos escondidos. Então, acho que foi para levar o lugar mais longe da influência do Robert possível, para manter as crianças mais a salvas possíveis, mais protegidas possível. Então, vamos levar para longe. E terceiro, que eu acho que não rolou muito tempo pro Sir William Darry decidir, porque a história diz que o Stannis chega para cercar Pedra do Dragão pouco tempo antes deles partirem. Então o Sir William Darry teve que tomar uma decisão muito rápida para fugir do Stannis, que já estava chegando para pegar as crianças e render o castelo. Então eu acho que foi uma decisão tomada às pressas. Então talvez houvesse uma opção melhor do que Bravos.
Sim, mas eu acho que pesou esses dois fatores. Os Martell se renderam, eles estão muito perto de Porto Real, estão muito perto da influência do Robert. Vai ser muito mais fácil pro Robert descobrir e atacar as crianças lá. Vamos levar para Essos, para longe da influência do Robert, para manter eles mais protegidos possíveis. E por fim ele perguntou aqui também se o Aegon sem coroa tivesse submetido ao tio, considerando que o Maegor não teve filhos, o Aegon poderia reinar depois do tio? Não teria sido uma ideia melhor? Lembrando que aqui a gente voltou muitos anos na história, na pergunta do Felipe, né? Estamos lá no final do reinado do Aenys I e no começo do reinado do Maegor, que usurpou o trono do seu sobrinho, né? O que ficou conhecido como Aegon sem coroa. Não só isso, como matou o seu sobrinho e o seu dragão numa batalha. Então o Maegor não só é um usurpador, como é um assassino de parentes. Não seria melhor o Aegon sem coroa, que era o herdeiro legítimo, se submeter ao Maegor e reinar depois? Poderia ser uma opção, mas é que nessa época ninguém sabia se o Maegor poderia ou não ter filhos, né? Acho que o Maegor já tinha tido um casamento que não tinha dado herdeiros, mas nesse cenário a culpa sempre cai sobre a mulher, né? Ela que não é fértil não pode me dar filhos. E tinha sido só um casamento, que o Maegor nem gostava muito daquele arranjo, então não havia essa percepção de que o Maegor não poderia ter filhos. Então seria uma grande... nesse caso aqui, a gente seria meio engenheiro de obra pronta, de falar que é isso que o Aegon deveria ter feito, porque a gente sabe que o Maegor nunca pôde ter filhos. O Aegon não sabia disso, então ele não tinha como saber que ele poderia ter uma chance de reinar depois. Sem contar que o Aegon sempre seria uma ameaça pro Maegor, porque ele era o herdeiro legítimo, então mesmo que ele aceitasse ceder o trono, ele sempre seria visto como legítimo, ele seria um empecilho na vida do tio, então talvez o Maegor acabasse matando o sobrinho de qualquer jeito para poder reinar. Então acho que é por aí. Boa, agora vamos lá para as perguntas que vocês mandaram aqui no post lá da aba comunidade. Primeiro pelo Vitor Hugo, que mandou: Oi Thiago, tudo bem? Espero que sim. Sim, tirando a gripe e o hate por conta do vídeo de George R. Martin, tudo bem. Minha dúvida tem a ver com a honra do Stannis. Ele propõe que o Jon assuma o nome Stark e se torne o novo senhor de Winterfell. Isso não faria o Jon se tornar um perjuro, já que a patrulha jura não tomar esposa, nem terras, nem gerar filhos? Para piorar, no mesmo embalo da visita dele a Castelo Negro, Jon sugere que Stannis mantenha o Mance Rayder vivo, mas o rei recusa, por ser justamente pelo Rei da Muralha ser um perjuro, o Rei para lá da Muralha. Não sei se Stannis tem autoridade para libertar o Jon do seu dever. Porém, baseado no fato de que o juramento da patrulha afirma explicitamente que a vigia não vai acabar até a morte do membro, me parece contraditório. Muito obrigado pelo seu conteúdo maravilhoso. Valeu, mano. Sim, acho que o Stannis... aqui a gente entra nessa questão da sutileza da história. O Stannis é conhecido por ser esse cara inflexível, que segue a lei a todo custo, que coloca o dever em primeiro lugar sempre, acima de qualquer privilégio e qualquer outra questão. Um cara bem inflexível. Mas a gente vai vendo, conforme o Stannis vai tendo uma campanha mais difícil durante a história para tentar ser rei, a gente vai vendo ele cedendo um pouco em todas essas questões. Na verdade, até no Clube das Crônicas, a gente leu o capítulo do Davos na semana passada, e justamente o capítulo do Davos em que ele é feito mão do rei pelo Stannis. E uma das coisas que ele usa para quebrar o Stannis e mostrar o quanto ele entende a situação é falar que quando chegou a hora de servir o rei e cumprir o dever, o Stannis não fez isso, ele escolheu a família, ele ficou do lado do Robert. Então, porque o certo seria o Stannis ficar do lado do rei, e essa seria a lei, ficar do lado do rei Aerys, mas o Stannis escolheu ficar do lado do Robert. Então, a gente vê que o Stannis, mesmo tentando passar toda essa ideia de inflexibilidade, de valores, de honra, de legalidade, de ser bem legalista, ele não consegue a todo tempo. Ele já teve que tomar decisões em que ele foi pro outro lado. De um modo geral, durante a história ele também faz isso, quando, por exemplo, inicialmente ele reluta muito em dar o Edric Storm para Melisandre assassinar, queimar, porque é sangue dele e tudo mais, ele não pode fazer isso, mas depois que ele vê os poderes de R'hllor, ele vai lá e cede, e da mesma forma, quando ele chega lá na muralha, ele quer queimar o Mance Rayder por ser perjuro e tudo mais, mas ao mesmo tempo também quer que o Jon Snow traia a patrulha, e que seria uma traição. Eu acho que o rei não tem poder de tirar alguém da patrulha da noite, porque ela é uma instituição meio que à parte, mas eu acho que é bem nebuloso, de novo, essas questões da política, é bem nebuloso se o rei teria ou não essa autoridade. Supostamente não, mas ao mesmo tempo, se o rei, vamos pensar num rei muito poderoso, se o Aegon Conquistador quisesse tirar alguém da patrulha da noite, quem iria dizer não pro Aegon, sabe? Então, eu acho que tem toda essa questão, mas a princípio o rei não tem esse poder, seria o Jon quebrando o juramento da patrulha. O Jon estava numa situação muito difícil naquele momento, porque
ele já estava sendo considerado um traidor por vários membros da patrulha, pelo tempo dele que ele ficou com os selvagens. Tinha acabado de participar da morte e lutado contra a Ygritte, que foi a mulher que ele amou. Então ele estava se sentindo muito mal, ao mesmo tempo que ele estava vendo o Janos Slynt próximo de se tornar o próximo senhor comandante. Ele sabia que isso seria péssimo pra ele, então por isso que ele fica balançado, mesmo que seria uma traição. E o Stannis é aquilo, né? Ele vai ficando também no sentido dos fins, os fins justificam os meios, ele vai ficando flexível aqui e ali, e até é todo o ponto da história do Stannis, né? É tentar ver o quanto ele vai tentar perder a si mesmo para chegar ao trono. Porque é o Donalnoy que é o... Eu sempre confundo o Donalnoy com outro cara lá, de quem que é o ferreiro de Castelo Negro, que conhecia, né, que trabalhava em Ponta Tempestade e conhecia o Stannis, o Renly e o Robert, né. Daí ele fala que o Robert é o metal puro, né, aço bom, de boa qualidade e tudo mais, que o Renly era um metal como cobre, se eu não me engano, que era bonito de olhar, mas que não tinha muito valor, que quebrava fácil, e o Stannis que era de ferro, eu acho, que era duro, bruto, mas inflexível, e que se você tenta flexionar muito, ele não dobra, ele quebra. E eu acho que esse é o destino do Stannis. Ele tá nessa campanha pelo Trono de Ferro a tal custo que ele vai começar a entortar, só que como ele não é um metal flexível, ele uma hora vai quebrar. E a gente vê o Stannis fazendo isso cada vez que ele faz uma concessão no que é mais importante para ele, que é esse valor da legalidade, do dever, né, e tudo mais. Então, conforme ele for se dobrando, ele tende a quebrar, e eu acho que essa é a história do Stannis. A Ana Flávia, membro do canal, que sempre acompanha os vídeos e que é uma grande hater do Stannis, vai dizer que isso é hipocrisia. De fato, é uma forma de hipocrisia do Stannis, mas eu acho que não é tão consciente, ele não tá fazendo isso de uma maneira tão clara, ele tá simplesmente se perdendo no meio de uma situação muito difícil, que é tentar fazer todo o possível para ganhar a guerra. E aí você vai tendo que fazer concessões, porque a gente vê também com a Daenerys e com o Jon, quando eles se tornam governantes, que governar exige um monte de concessões dos seus valores. A Daenerys também tem que fazer um monte de concessões para os mestres de escravos quando ela quer fazer a paz, porque governar é muito mais difícil do que conquistar o trono. E o Stannis nem chegou em governar ainda, né? Só tá tentando chegar lá e já tá sendo muito difícil. Já o Zito manda: olá Thiago, muito obrigado por todos os vídeos que você fez e que ainda vai fazer, é impossível não perceber seu zelo e dedicação com o seu conteúdo. Muito obrigado. Minha pergunta é a seguinte: se o Varys Baratheon fosse legitimado como meio-irmão dos conquistadores, teria alguma diferença para a história? E se a Casa Baratheon também tivesse acesso aos dragões, podendo levar em conta o cenário proposto anteriormente? Bom, vamos lembrar que havia... esse boato, que não é uma coisa confirmada, de que o Varys Baratheon era irmão bastardo do Aegon o Conquistador, e portanto era irmão também de Rhaenys e Visenya. Teria mudado alguma coisa se ele fosse legitimado? Eu acho que na questão da sucessão, talvez não tanto, né? Porque o Aegon teve 2 filhos e tal. Talvez ali durante o governo do Maegor pudesse ter mudado alguma coisa, porque caso a Casa Baratheon... qual que eu acho que é a principal diferença? Que a Casa Baratheon seria muito mais próxima da Casa Targaryen. Eles já, especialmente nesse período, já compartilham casamentos e tudo mais. Só que eu acho que se o Varys fosse legitimado, a gente veria isso muito mais forte. Essa ideia dos Baratheon serem muito mais próximos dos Targaryen. E até pensando nisso, eu acho que talvez o ponto nem fosse a legitimação, seria a ideia dos Targaryen compartilharem dragões com os Baratheon. Então, porque visando a legitimação como um todo, eu acho que não faz diferença, porque o Varys Baratheon, ele, querendo ou não, já recebeu todas as regalias possíveis de um cara que seria legitimado. Ele foi mão do rei, do Aegon, ele foi senhor de Ponta Tempestade, então ele já conseguiu muito mais do que qualquer outro bastardo conseguiria. Então, ele já era legitimado na prática. Acho que a única questão que mudaria dele ser reconhecido como um Targaryen, mesmo mantendo o nome Baratheon, seria dos Baratheon poderem compartilhar os dragões. E daí, nesse caso, eu acho que a Casa Baratheon seria muito mais próxima da Casa Targaryen. Então talvez o papel que a gente vê os Velaryon fazendo na primeira metade da dinastia, de sempre estar se casando com os Targaryen e de aí compartilharem os dragões, a gente veria os Baratheon fazendo isso. De certa forma a gente já vê, porque a Rhaenys Targaryen, né, da Meleys, lá de House of the Dragon, ela é filha de Baratheon, então, inclusive nos livros o cabelo dela é escuro, porque a semente é forte. Então... a gente já vê isso acontecendo, mas acho que seria mais próximo. Acho que os Baratheon daí queriam ter essa função de volta e meia se casar com os Targaryen, compartilhar os dragões e tudo mais. E aí, com essa relação mais próxima,
teria que ver o que um membro da casa Baratheon, eu não sei quem que era o Lord Baratheon da época, durante o governo do Maegor. Eu sei que, eventualmente, os Baratheon são a principal casa a apoiar o Jaehaerys e aí começar realmente as outras casas a ficarem contra o Maegor, ali no final do reinado dele. Mas talvez no começo, se os Baratheon tivessem dragões e fossem tão próximos do Targaryen, talvez os Baratheon também participassem mais ali, ou pró-Maegor ou contra o Maegor desde o começo ali da guerra. Então, teria que ver então essas sutilezas, mas eu acho que a diferença principal seria que os Baratheon iriam substituir a Casa Velaryon nesse papel de ser a casa mais próxima dos Targaryen dentro de Westeros. O Fábio Henrique mandou aqui: você saberia dizer quais são as pistas dentro da história que são deixadas não para os personagens, mas para os leitores? Por exemplo, no primeiro capítulo de Jon, no primeiro livro, ele descreve Joffrey como sendo mais alto que ele, mesmo sendo mais novo. Mais tarde, nesse mesmo capítulo, enquanto conversa com Baedin, ele fala que os bastardos crescem mais rápido. Como descobrimos ao longo do livro, o Joffrey é de fato um bastardo. Bom, é bem difícil de responder essa dúvida porque, de fato, existem muitas pistas que o Martin deixa para os leitores nos livros, foreshadowings e tudo mais, e que não servem para os personagens, mas é algo que os leitores vão perceber. Por exemplo, vou dar um exemplo de um que a gente falou recentemente no Clube das Crônicas, que é quando a Arya está lá em Septo de Pedra, na estalagem do Pêssego, ela vê uma menina que tem cabelos muito escuros e que se chama Thanásia e que diz que ela poderia ser bastarda do rei Robert. Aí a Arya olha para a menina e pensa, realmente ela tem um cabelo muito preto que lembra os Baratheon. Mas daí a Arya fala assim, não, mas o Gendry também tem cabelo muito preto igual ao do Robert e ele não é filho do Robert, mas a gente sabe que ele é. Então foi um detalhezinho ali que o Martin deixou para os leitores. E que não serve pra Arya nem pro Gendry. Mas, porque a Arya pensa isso, ela nem externa. Mas eu acho que é muito difícil compilar tudo isso, né? Porque eu nunca vi uma compilação disso. Se alguém já viu num Reddit, aí uma compilação em algum fórum desses momentos, deixa aí nos comentários. O que eu sei, e eu já tenho um vídeo sobre isso, vocês podem procurar no canal, é um vídeo sobre as mentiras contadas com o vinho da árvore. Então isso é uma teoria muito famosa dos fãs, que também não é algo confirmado, mas que é meio headcanon, ou seja, que a comunidade costuma considerar que é verdade mesmo, apesar de ser só uma teoria, do Martin nunca ter confirmado, mas é de que toda vez que é citado ou bebido o vinho da árvore dentro das crônicas, algum personagem está mentindo. Então isso é muito fácil de visualizar na história em alguns momentos, que alguém tem um vinho da árvore em algum momento e alguém vai ser engambelado logo depois, ou alguém está contando uma mentira, ou alguma manipulação pode estar ocorrendo na história. Então, os fãs consideram isso verdade, e aí, como eu trago no vídeo, eu trago vários momentos lá onde isso aconteceu e que a gente pode ver na história que, de fato, tinha vinho da árvore numa cena e alguém estava sendo manipulado ou enganado. Além disso, tem as profecias, que muitas vezes não servem para os personagens, mas acabam servindo para os leitores, né? Então, a gente às vezes vê uma profecia, é que hoje tá tudo muito batido, porque, né, 30 anos das Crônicas de Gelo e Fogo, a comunidade discutindo o tempo todo, todas as profecias que apareceram na história parecem óbvias. Mas é aquela coisa, os problemas parecem óbvios depois de serem resolvidos. Para o leitor que lê o livro pela primeira vez, que às vezes não tinha spoilers, não conhecia o futuro da saga, às vezes viu uma profecia e não entendeu. Mas depois ele viu o que aconteceu de fato e aí percebeu que o Martin já tinha dado a deixa. Por exemplo, a Daenerys na Casa dos Imortais. Ela vê o casamento vermelho, né? Um lobo num banquete lá com um monte de gente morta. Ali naquele momento, quem leu A Fúria dos Reis em 1998 não sabia que viria o Casamento Vermelho. Quem terminou de ler A Tormenta de Espadas nos anos 2000, voltou lá pra Fúria dos Reis e falou assim, já estava previsto aqui que acontecesse esse banquete, né, com os Starks, com um monte de gente morta. Então, acho que as profecias também servem mais ou menos como essas dicas que o Martin dá pro leitor, apesar de nesse caso ser mais difícil de decifrar o que vai acontecer. O Rodrigo manda aqui: quais os possíveis cenários do desenrolar da situação da Sansa no Vale? Possível invasão dos clãs da Lua sob o comando de Timett, filho de Timett? Possível morte de Sir Harold Harding? Morte do Doce Robin? Sansa desmascararia o Mendinho? Bom, eu também já tenho vídeo sobre esse assunto, onde eu falo sobre futuros da Sansa. Eu tenho 2 vídeos. Eu tenho um vídeo onde eu falo mais diretamente sobre a situação da Sansa no Vale, e aí especulo coisas do futuro. E tem um vídeo sobre a teoria de que a Sansa vai se casar com Targaryen, né? Uma teoria que envolve lá o Cavaleiro dos Sete Reinos e a possibilidade da Sansa ter um 5º ou 6º marido que seria um Targaryen, e que muita gente especula que poderia ser ou o Jon Snow ou o Aegon VI, o jovem Griff. Então eu já falei sobre isso. E é um cenário muito complexo, é uma desses arcos abertos que deve ser extremamente diferente da série, então é difícil da gente prever, tem muitas teorias diferentes sobre esse assunto, por isso que eu acho que é um tipo de coisa que é difícil de responder aqui,
no vídeo de perguntas e respostas, onde eu tento dar respostas mais objetivas, apesar de dificilmente conseguir, porque eu falo pra caramba. Mas eu acho que o cenário da Sansa, pra mim, o ideal, o que é mais importante, acima de tudo, é que a Sansa se liberte do Mindinho. Porque eu acho que o grande plot da Sansa dentro da história é essa ideia de que ela não consegue olhar além das aparências. Ela tem muita dificuldade de olhar as coisas como elas realmente são. E ela vinha aprendendo um pouco melhor isso, e parece que quando ela chega no Vale, ela tem uma pequena regressão, até quando ela olha o Harry, o herdeiro, né, o Howard Harden, ela nem percebe que ele é um babaca, só olha pelo fato dele ser meio cavaleiresco e o padrão de cara que ela gosta. Então eu acho que a Sansa tem que aprender a olhar além das aparências e com isso perceber o merda que o Mindinho é e o manipulador que ele é com ela. Então, talvez até acima de um papel político que eu acho que a Sansa pode desempenhar no futuro da história, a coisa que eu mais espero que aconteça com ela é que ela consiga criar essa maturidade e essa experiência de poder olhar além das aparências e perceber as coisas como elas realmente são. Conseguir olhar para as pessoas e ver que elas realmente são e não o título delas, a posição delas ou a beleza delas, fisicamente falando. Quanto ao papel político, eu já acho que a Sansa não vai desempenhar o que ela desempenhou em Game of Thrones, na série. Eu acho que o que eles colocaram pra Sansa fazer com os Cavaleiros do Vale, de chegarem em Winterfell e ajudarem o Jon Snow e tudo mais, eu acho que outras figuras vão fazer. Eu acho que vai ser mais um papel do Davos, com outros Senhores do Norte, com o Rickon e talvez com soldados contratados pelos Stannis através do Banco de Ferro, mercenários. Não acho que, pelo menos no contexto de Os Ventos do Inverno, que a Sansa vai ter algum papel a desempenhar na retomada de Winterfell ou no nó de Winterfell. Acho que a Sansa vai ficar ali mais pro Vale. Talvez ela se torne a regente do Sweet Robin, porque ele gosta muito dela. Talvez ela consiga revelar que ela é Sansa Stark, sobrinha da Lysa, e assume esse papel de regente. Ou algum outro cavaleiro declarante, né, o senhor declarante ali do Vale, como os Royce, assume esse papel, mas a Sansa fique próxima. Ou a Sansa acabe desempenhando alguma função para retomar as terras fluviais, que eu acho que faria muito sentido na minha cabeça a Sansa ter um papel nas terras fluviais, dela também abraçar esse legado como Tully, talvez, e tentar influenciar na política das terras fluviais, até porque o Mindinho também está muito mais próximo disso, já que ele é o senhor do tridente, o Mindinho é o senhor das terras fluviais agora nos livros, né? O Jaime fala isso pros Frey, ele é o senhor de Harrenhal, ele é o senhor das terras fluviais, então talvez a Sansa pudesse ter um papel mais ativo nisso, ao invés de participar de algo do norte. Já o Clay manda aqui: oi Thiago, quais casos você acha que apoiariam as pretensões da Daenerys caso ela aportasse em Westeros, desconsiderando a existência do jovem Griff? Pergunto, pois várias pessoas alimentavam nela e no Viserys a ideia de que muitas famílias aguardavam o retorno dos dragões. O próprio Sr. Vovô afirma que famílias em segredo brindam pelo retorno dos dragões, inclusive estranho o ex-comandante da Guarda Real saber disso e não fazer nada. Sabemos, claro, dos Martell, mas acredita que alguma outra família relevante tem essas ambições? Bom, primeiro que essa coisa de os Targaryen, as pessoas, o povo comum brinda em segredo o retorno dos dragões, né? Eram mentiras que o Illyrio contava pro Viserys pra agradar ele. O próprio Jorah fala na cara da Daenerys que isso é bobagem. E o Sir Barristan Selmy talvez fale isso porque ele é um grande baba-ovo dos Targaryen e que tem peso na consciência porque assim que pôde ele foi pro lado do Robert, né? E só saiu do lado dos Baratheon quando ele foi expulso, né? Então o Sr. Vovô também tem um lado bem hipócrita. Apesar de eu gostar muito do personagem, tá? Mas eu acho que nessa babação de ovo dos Targaryen ele é meio hipócrita. Bom, é que assim, vamos lembrar, as pessoas brindam em segredo o retorno dos dragões. Quando a gente fala isso dentro do contexto da história, quando os personagens falam isso, quando eles falam os dragões, eles estão falando dos Targaryen, né? Mas o ponto todo é que quando a Daenerys chegar em Westeros, ela vai ter literalmente dragões. Ela não vai ser só um dragão figurativo, ela vai ter um dragão real ali pra apoiar ela. Então eu acho que isso muda tudo, porque acho que a maior parte das casas de Westeros vai querer apoiar a Daenerys porque ela tem dragões. Então, dependendo, claro, desconsiderando o contexto do jovem Griff. Então, uma boa parte das casas que estão em rivalidade com os Lannisters, como os Tyrell e os Martell, ou que tem alguma rixa com os Lannisters, obviamente iriam apoiar a Daenerys. E aí eu acho que vários pequenos senhores iriam abandonar os Lannisters, porque é que isso é difícil de desconsiderar do jovem Griff, porque nos livros ele é muito importante. Não tem como contar a história dos livros a partir de agora sem o jovem Griff, porque Martin colocou ele lá. Então ele é o personagem central dos eventos a partir de agora. Mas tentando fazer esse esforço de desconsiderar o jovem Griff,
tem tudo pra relação dos Lannisters e dos Tyrell ficar cada vez pior. Então os Tyrell apoiariam a Daenerys, os Martell apoiariam a Daenerys. Acho que várias casas das Terras da Tempestade não teriam problema em passar pro lado da Daenerys. Acho que várias casas das Terras da Coroa passariam pro lado da Daenerys assim que ela chegasse, não por ela ser Targaryen, simplesmente, mas porque ela vai ter um exército poderosíssimo e porque ela tem 3 fucking dragões. Então, acho que a maior parte das casas do sul que não estão intimamente ligadas aos Lannisters iriam apoiar diretamente a Daenerys. E se os Lannisters fossem espertos, eles também cederiam o trono para Daenerys, porque, de novo, ela tem 3 fucking dragões e vai ser muito difícil lutar contra 3 dragões. Não conseguiram na época do Aegon, que os reinos estavam extremamente fortes e o Aegon não tinha um exército, mas tinha 3 dragões. Imagina a Daenerys, que tem 3 dragões e um exército muito poderoso. Eu acho que só os Greyjoy ali na figura do Euron, que não, né, daí o Euron é maluco da cabeça, não vai apoiar a Daenerys de jeito nenhum, se ela não quiser se casar com ele, se submeter a ele. E os Lannisters, porque vão provavelmente estar sendo liderados pela Cersei, e aí não vão ceder também o Trono de Ferro, porque a Cersei também tá bilulu das ideias, né? Nossa, cebolinha, coitada. Então é isso, eu acho que a maior parte das casas vão querer apoiar a Daenerys, porque ela vai ter 3 dragões. Ela tem 3 bombas atômicas no mundo que luta com espadas. Então não tem muito o que fazer. Acho que casas pequenas, casas menores e casas grandes que não estão intimamente relacionadas ali no jogo de poder dos Lannisters. No caso, os Tyrell até tão, mas tem tudo pra rixa deles aumentar. Então, acho que também eles passariam pro lado da Daenerys. E sem o jovem Griff, a gente vai ver um cenário muito parecido com o que foi em Game of Thrones. Seguindo aqui, o Rodrigo Santos mandou: como Varys e Lírio, ou mesmo Griff, planejam comprovar de que de fato o jovem Griff é quem se diz ser? Como o Sir Daemon Sand disse, pode ser qualquer um charlatão. Todos acham que de fato o Aegon morreu no saque de Porto Real e ninguém o conhece. Bom, a verdade é que eu acho que só pela história, pelo fato dele estar com o Jon Connington, acho que isso já vai servir para muita gente se apoiar nele. E também tem aquele grande ponto. Não precisa ser verdade, né? O Varys já disse isso pro Tyrion. A verdade está onde as pessoas acreditam que ela está. Então, se o dragão de Pantomimeiro fizer um bom show, um bom espetáculo, as pessoas podem acreditar que ele é real, que ele é o salvador do reino real. E a história dele é tão preparada para isso que ela é toda feita para que as pessoas caiam, né? Só o fato dele ser criado pelo Jon Connington, que era famoso por ser próximo do Rhaegar Targaryen, já vai dar essa sensação de que ele pode ser sim real. Se ele conseguir se casar com a Arianne Martell, que tem interesse político para ficar com ele, não tá nem aí pra legitimidade dele, sim pro papel que ela vai ter como rainha de Westeros, caso o plano dê certo. E isso aqui já antecipando, né, que a gente não sabe se a Arianne vai se casar com ele. Mas caso ela faça isso, o fato também de ter os Martell apoiando ele também vai ajudar na legitimidade. Então é tudo uma questão de impressão. Agora, eu acho que também pode ter alguns outros símbolos. Talvez o fato de que a Companhia Dourada, que tá... Tem que tomar xarope. Ai, meu Deus, tá, eu vou pegar o xarope. Talvez o fato da Companhia Dourada que está apoiando ele possa ter a espada Blackfyre e entregar pra ele, e aí ele também vai portar a espada Blackfyre. Símbolos são muito importantes. Aqui é curioso, porque a Blackfyre, teoricamente, é um símbolo de poder dos reis Targaryen. Porém, nas últimas décadas, no último século, ela passou a ser um item de poder dos Blackfyre, né, da oposição. Então, vai ser engraçado ver como isso pode ser usado na história, tanto para indicar que ele é um Blackfyre, mas ao mesmo tempo numa tentativa de legitimar ele como rei de Westeros, como Targaryen. Então, enfim, tem muita gente que diz que ele vai conseguir pegar um dos dragões da Daenerys, e aí vai montar um dragão e tudo mais. Eu acho que essa teoria é possível de acontecer, mas ao mesmo tempo tem que dar muita coisa errada ali do lado da Daenerys para chegar um dragão do jovem Griff, né? Então, eu acho que hoje é um cenário improvável, não impossível, mas improvável. Eu acho que a ideia da Blackfyre pode ser mais acessível, porque tem mais a ver com a Companhia Dourada e tudo mais, e com os próprios Blackfyres, né? Que provavelmente é que o jovem Griff é. Então, acho que vai ser mais através desses símbolos e da conveniência política. Então os Martell, os Tyrell, provavelmente vão ver uma grande conveniência em apoiar o jovem Griff, e por isso que eles vão ver eles como rei. E uma vez que ele tenha vencido os Lannister, esteja no trono de ferro, aí eu acho que é só uma questão da galera aceitar, do mesmo jeito que aceitaram o Robert, né? Pela base da força. Tem mais um ponto que na terça-feira vai sair um vídeo sobre o Kevan Lannister e o Varys, e por que o Varys matou o Kevan Lannister.
E um ponto importante é que o Varys não só mata o Kevan Lannister no epílogo do 5º livro, mas também mata o Grande Mestre Pycelle. Talvez o Varys tenha feito isso não só para incriminar mais o Tyrion, que famosamente tinha uma rixa com o Pycelle, mas também porque o Pycelle poderia ser uma figura importante para reconhecer e para testemunhar contra o jovem Griff, para reconhecer que ele não era o Aegon verdadeiro. Afinal, provavelmente foi o Grande Mestre Pycelle que fez o parto do verdadeiro Aegon, né, do filho do Rhaegar. Então, talvez o Grande Mestre Pycelle fosse uma figura-chave para dizer, ou legitimar o jovem Griff como Aegon, mas provavelmente ele não faria isso, porque ele sempre fica do lado dos Lannisters, então ele seria uma testemunha contra o jovem Griff. Então talvez o Varys tenha matado ele para o Grande Mestre Pycelle não poder dar a opinião dele, e isso ajudar na legitimação do jovem Griff. É uma possibilidade. A Alana Marques manda: Oi Thiago, terminei de ler A Dança dos Dragões há uns meses e uma coisa ficou muito forte na minha cabeça. Quando a Dany estava ali perdida no Mar do Dothraki, em meio a um delírio e outro, ela percebe que está sangrando. Até se questiona se seria o sangue da lua, e que nem se lembrava mais de quando havia sido a última vez que sangrara. Eu sei que a Mirri Maz Duur disse que ela não seria mais capaz de engravidar, mas pareceu demais que ela estava abortando devido à situação em que ela se encontrava, há muitos dias, diga-se de passagem. Seria possível ela ter engravidado do Daario e perdido ali? Olha, possível eu acho que é sim, mas é curioso. Não sei qual seria o papel da Daenerys engravidar do Daario e ter perdido o bebê ali. Então, acho que é possível, mas pode significar muitas coisas. A gente nem sabe se a magia da Mirri Maz Duur era uma magia mesmo, ou se foi só uma opinião médica da Mirri Maz Duur, que a Daenerys não poderia ter mais filhos. Se a Daenerys realmente estava abortando ali, ou se era só ela voltando a menstruar, que já fazia tempo que não acontecia, mas talvez ela estivesse voltando a menstruar e não necessariamente abortando. E também tem a questão do fluxo sangrento, porque Meereen inteira tá sofrendo ali com a égua descorada, com o fluxo sangrento, que dos sintomas é você sangrar pelas suas partes baixas, né? Então, eu não sei se você sangra pela frente, pela trás, ou só por trás, que é o comum. Se a Daenerys ali tava em condições de saber se era por frente ou por trás, porque ela tava numa situação muito ruim. Imagino que faça uma grande diferença sangrar pela frente e pela trás, mas eu não sei ali se a Daenerys, por estar numa condição muito adversa, não teve clareza do que estava acontecendo. Não sei, sinceramente é um grande mistério, porque eu nem sei o que pode significar para a história a Daenerys poder engravidar de novo. Me parece, assim, muito fora da realidade das crônicas pensar que a Daenerys vai gerar um filho nesse universo e que isso vai ser importante para a história de alguma forma. Me parece que se o Martin seguisse com a ideia de que ela não pode mais ter filhos e que ela é simplesmente a mãe dos dragões e pronto, me parece um cenário que faz mais sentido, que é mais coerente com o que a gente espera do futuro da história, de um encerramento mais rápido dos livros, um final agridoce, um final não romântico, a Daenerys lutando na longa noite e tudo mais. Então, eu não consigo imaginar muito onde se encaixa uma Daenerys podendo ter filhos na história. Eu preciso talvez ler alguma teoria sobre isso, ver o que mais gente acha, porque não é também um assunto que eu pesquisei muito. Sei que tem na minha lista para fazer um vídeo sobre esse assunto, sobre o futuro da Daenerys, tanto o futuro de casamentos dela, quanto o futuro pequeno conselho dela, quanto o futuro dela poder engravidar ou não. Então é algo que está na minha pauta que eu devo trazer em algum momento para o canal, mas por enquanto eu acho mais plausível que ou ela simplesmente tenha voltado a menstruar, não necessariamente tenha abortado, ou que seja égua descorada mesmo, e ali no transe que ela estava vivendo, ela não conseguiu perceber o que era, porque ela tá muito mal da cabeça, muito desidratada, muito fraca, ou talvez o próprio fluxo sangrento faça sangrar por todas as extremidades, né? O Matheus Vinícius mandou: se o seu canal fosse uma casa nobre de Westeros, de qual região ela seria e qual brasão? Além do nome e do porquê escolheu ela também. Essa aqui eu vou responder rapidinho, é só porque eu lembrei que na época que Game of Thrones estava saindo, então antes de 2018, quando eu tinha a série, entre 2016, 2018 e tudo mais, eu lembro que tinha um site oficial da HBO que você podia fazer o seu brasão da sua casa. E geralmente eu uso como nome de personagem o sobrenome Carmesim nas histórias, então provavelmente seria Casa Carmesim. E eu tenho uma frase de uma história que eu criei há muito tempo atrás, que o lema da casa, meio copiando meio GOT, né, era Até que venha Alvorada. Então provavelmente seria Casa Carmesim e o lema seria Até que venha Alvorada. E o brasão seria algo relacionado a isso, né? Talvez um sol vermelho num fundo amarelo, copiando a bandeira do Japão, mas que simboliza um sol nascente, ou um sol dourado mesmo, num fundo vermelho, sei lá, alguma coisa que lembrasse um sol nascendo, né? Combinando com o lema Até que venha Alvorada. E com algo carmesim, né? Que é do nome da casa.
O João Pedro Fontes mandou, não sei se pode perguntar fora de Game of Thrones, mas a temporada 2 de Troll acabou e tem um vídeo aqui no canal, no início dela. Poderia passar suas impressões finais? Acho que a HBO não aprendeu e está novamente tentando suavizar as ações da protagonista para que o público se identifique melhor. Tiraram praticamente toda a violência causada pela Ellie, que não mata cachorro, mata Owen e Mel de uma forma muito mais suave que no jogo, e até diz pra Abby que não queria matar os amigos dela. Acho que temos uma Rhaenyra 2.0? Sim, eu até fiz um vídeo mais recente, talvez até depois do João ter mandado essa dúvida, em que eu comento um pouco disso, que eu acho que é a verdade. Acho que a HBO tem uma grande dificuldade de comprometer personagens femininas com a história delas. Eu não acho que as adaptações são piores hoje do que eram antigamente, eu acho que as adaptações são muito melhores do que eram antigamente, só que eu acho que hoje as comunidades estão muito mais exigentes e acho que esse sentimento de preciosismo dos fãs é muito maior, né, e gera muito mais ódio nos mínimos detalhes. Eu acho que a HBO fez um bom trabalho na primeira temporada de The Last of Us e até os 2 primeiros episódios também, que foi quando eu fiz meu vídeo. Tava fazendo um bom trabalho com a segunda temporada, mas realmente eles têm muita dificuldade de fazer essa transição da Ellie do primeiro jogo, que eles até conseguem abordar o trauma da Ellie, que ela sofre no final do primeiro jogo e tá ali na série, mas essa transição para essa Ellie jovem adulta, que é muito mais bruta, que tem muito mais dificuldade de entender o seu lugar no mundo e que começa essa jornada de violência e de uma forma muito descontrolada e desgovernada, eles claramente não conseguiram fazer essa transição, mantiveram a Ellie como uma menininha piadista e bobinha, que é do começo do primeiro jogo, e enfim, e não conseguiram fazer realmente essa transição, ou não quiseram, na verdade, né? E acho que não quiseram mesmo, tiveram muito medo de comprometer a Ellie com a história de vingança dela e de declínio moral, da mesma forma que tem dificuldade de comprometer a Rhaenyra com a história de declínio moral que ela também tem, e a história de declínio da casa Targaryen, que a gente vê nos livros. Acho que é uma questão de um medo de comprometer as personagens com esse destino que elas têm nas obras originais, pelo medo da percepção do grande público, que justamente não está acostumado com personagens assim, que tem uma necessidade muito mais de um personagem mais clássico, mais palatável, mais bonzinho, bom moço, uma coisa mais novelesca, assim. Espero que eles tenham aprendido com os erros dessa temporada e talvez tentem corrigir isso para a próxima temporada de The Last of Us. Mas eu acho que, sinceramente, o estrago é meio irreparável nesse caso. Em House of the Dragon, eu vejo mais espaço para eles corrigirem esse lado da Rhaenyra. Mas como The Last of Us, a próxima temporada, é o ponto de vista da Abby, eu não sei se eles vão conseguir fazer isso, que eles vão conseguir retomar essa Ellie violenta. Acho que eles simplesmente perderam o arco dela na história, né? Já em House of the Dragon ainda tem tempo, porque a Rhaenyra segue sendo o ponto de vista principal da próxima temporada, então ainda dá tempo de corrigir esse caminho da Rhaenyra, né? Tem a Batalha da Goela, ela tem muitas derrotas a sofrer ainda dentro da história, então a gente pode ver sim esse momento dela sendo cada vez mais cruel e se perdendo moralmente, né? Vamos esperar que a HBO faça isso. Eu acho que tudo isso tem a ver com o grande medo da Daenerys, porque eles acabaram fazendo isso com a Daenerys, e daí deu totalmente errado. Só que o ponto não é que foi errado fazer com a Daenerys, foi errado fazer a Daenerys decair moralmente. O errado foi o jeito que os D&D fizeram. Totalmente jogado, totalmente forçado, né? O jeito que eles fizeram isso com a Daenerys que foi errado. Mas parece que a HBO tem um trauma de que eles têm medo de fazer isso com as outras personagens femininas. O Samuel Martins manda aqui. Boa noite, Thiago. Tenho uma dúvida. Os Dorneses e os Martell principalmente odiaram os Lannisters, que assassinaram a Ellie e seus filhos, mas por que os Dorneses não se juntaram na Guerra dos Cinco Reis ao lado do Robb? Então, considerando que os Dorneses odiavam os Lannisters, por que eles não apoiaram o Robb? Olha, o Robb, por uma questão bem logística, né? Bem distante dos Martell apoiar os Robb. Os Martell não tem nenhuma relação com a casa Stark. Acho que seria bem aleatório eles apoiarem o Robb, de um modo geral. Acho que faria muito mais sentido eles apoiarem o Renly, que já era muito poderoso, já tinha uma aliança ali com uma casa do sul, que era o Starwell. Faria mais sentido apoiar o Renly, até porque quando aconteceu toda a rebelião do Robert, o Renly não participou dela, porque ele era muito novo, então nem teria por que ter muito ódio do Renly em si. Acho que é isso, acho que faria mais sentido apoiar o Renly. Agora o Robb logisticamente faria pouco sentido, o Robb tá do outro lado do reino, lutando numa casa do outro lado. Os Martell ficariam muito vulneráveis, porque eles teriam que, para ajudar o Robb, eles teriam que atacar ali as terras, a Porto Real, talvez, mas aí poderiam ser rechaçados pelo Renly, pelo Stannis, pelos próprios Lannisters.
e o Robb não teria como ajudar eles. Então é um aliado muito improvável, o Robb, pela questão logística mesmo. Sem contar que a campanha do Robb era para ser rei do norte. O que os Martell iam se beneficiar se o Robb conseguisse? O Robb não queria ser rei do Trono de Ferro, então acho que, de novo, faz pouco sentido. Eles poderiam ter apoiado o Renly, mas acabou que o Tyrion fez uma proposta boa, os Martell tinham seus próprios planos de apoiarem os Targaryen, então esse era o foco dos Martell, de trazer os Targaryen de volta, então manter as aparências até que fosse possível apoiar publicamente um Targaryen, então por isso que eles não apoiaram ninguém na Guerra dos Cinco Reis e ainda conseguiram sair bem dela, no sentido de aproveitar a oferta do Tyrion de casar o Trystane com a Myrcella. Aqui tem essa dúvida do Pedro Amaral, que eu não vou responder aqui totalmente, porque já responderam ele ali nos comentários. Mas ele basicamente pergunta sobre a questão do Tywin ter mandado a Gelo ser desfeita e se transformar no Lamento da Viúva e na Cumpridora de Promessas. Aí ele fala que ele achava que a prática de trabalhar o aço valeriano havia se perdido com o final de Valíria. Então como é que o Tywin conseguiu transformar a Gelo em 2 espadas? E aí a galera respondeu ele de que não é possível criar novas espadas de aço valeriano, porque o conhecimento para forjar essas espadas do zero se perdeu, mas ainda existem alguns ferreiros no mundo, como o Tormod, que inclusive era o chefe do Gendry lá. Ele é um desses poucos ferreiros que tem no mundo, e desde o primeiro livro se fala isso, que ele sabe trabalhar o aço valeriano. Então é uma questão de retrabalhar o metal que já existe. Forjar do zero não se sabe como, mas dá para se retrabalhar. Também a gente não tem certeza se nesse retrabalho a espada não perde algumas das propriedades que ela tinha como o aço valeriano original. Eu acho bem plausível que sim, que ela perde um pouco do seu potencial, da sua qualidade, quando ela é retrabalhada. Mas a história não aborda isso, só de que é possível retrabalhar. Aí eu não respondi totalmente essa pergunta, mas eu quis trazer ela aqui porque eu sei que é a dúvida de muita gente, então tá respondido, dá para se retrabalhar o aço valeriano. Inclusive, os mestres da Cidadela, quando estudam magia lá na Cidadela, eles também recebem um aro de corrente feito de aço valeriano, que também mostra que é possível retrabalhar para fazer um aro de aço valeriano. O Antônio Malveira pergunta aqui: quem e por que armaram o Sir Hugh do Vale Cavaleiro? Sendo que a gente descobre no 3º livro que quem colocou o veneno na bebida do Jon Arryn foi a própria esposa dele, Amando do Mindinho. Bom, para quem não lembra, o Sir Hugh é um cavaleiro que era o escudeiro do Jon Arryn, e que assim que o Jon Arryn morreu, o Sir Hugh parecia meio desesperado para se tornar um cavaleiro, e ele foi feito cavaleiro pelo próprio Robert. E aí quando a Lysa Arryn partiu pro vale, levando toda a comitiva dos Arryn de volta pro vale, o Sir Hugh meio que foi o único que ficou. E aí o Ned Stark tenta interrogar o Sir Hugh para saber o que aconteceu direito com o Jon Arryn, seria uma testemunha importante, mas acaba que no torneio da mão do rei, o Montanha vai lá e mata o Sir Hugh. E aí o Ned Stark não consegue conversar. E aí ficam as teorias de que os Lannisters teriam matado o Sir Hugh para silenciar ele. Depois, tanto o Varys quanto o Tyrion acreditam que foi o Sir Hugh que envenenou o Jon Arryn a mando da Cersei. E por conta disso, ele recebeu o título de cavalaria. Mas depois a Cersei ficou com medo e acabou matando o Sir Hugh. Só que como o Antônio traz ali na pergunta dele, a gente descobre mais tarde de que não foi o Sir Hugh que envenenou o Jon Arryn, e sim a Lysa, ela que teria feito isso a mando do Mindinho. Então, por que o Sir Arryn foi feito cavaleiro e por que mandaram matar ele, se ele não participou de verdade da morte do Jon Arryn? Primeiro que eu não tenho certeza, eu não lembro se o Sir Hugh realmente não participou. Se a Lysa Arryn... Eu sei que a Lysa Arryn admite que foi ela que envenenou, mas eu não tenho certeza se ela admite que foi ela que fez isso fisicamente, que ela foi lá e colocou as gotinhas de veneno pra matar o Jon Arryn. Ela pode ter usado o Sir Hugh como intermediário, mas aqui eu não me lembro disso, tá? Eu vou considerar que não, porque pelo que o Antônio mandou e tal, e pelo que eu lembro, realmente foi a Lysa que fez isso na prática. Mas aí o que eu acho é que o Sir Hugh, ele sabia das coisas que o Jon Arryn sabia. Ele sabia que os filhos do Robert eram bastardos, porque provavelmente ele acompanhava o Jon Arryn nas visitas aos bordéis, ele acompanhava o Jon Arryn em algumas conversas com o Stannis, então é bem plausível que o Sir Hugh do Vale soubesse das coisas que o Jon Arryn sabia. Então talvez ele pudesse testemunhar contra os Lannisters sobre o conhecimento do Jon Arryn, pudesse contar ao rei do que o Jon Arryn tinha descoberto. E aí, provavelmente, assim que o Jon Arryn morreu, os Lannisters, ele fez um acordo com os Lannisters, porque meio que muita gente já na corte sabia o que o Jon Arryn e o Stannis estavam investigando, né? Eles sabiam, ou pelo menos tinha uma leve noção. Então, acho que
ele pode ter dado a pinta pra Cersei, e aí a Cersei obrigou o Robert a fazer ele cavaleiro pra calar a boca do menino. E aí ele conseguiu o que queria, se tornou cavaleiro, não tinha motivo pra falar nada pra ninguém. Porém, quando o Ned Stark demonstra interesse em conversar com o Sr. Hugh, e aí as coisas começam a ficar um pouco mais arriscadas pra Cersei, aí ela manda o Montanha matar o Sr. Hugh no torneio. Então eu acho que foi isso que aconteceu. Ele não foi armado cavaleiro e morto por ter matado o Jon Arryn. Eu acho que ele foi armado cavaleiro e morto porque ele sabia da verdade dos filhos da Cersei. Acho que é mais esse o caso. O Rodrigo Vidal também manda aqui: o que impede o rei ou os grandes senhores de contratarem os homens sem rosto para matar seus inimigos? Teoricamente, o preço. Teoricamente, quanto mais importante e poderoso é o alvo de um assassino sem rosto, mais caro é o custo para matá-lo. E, a princípio, a história dá a entender que esse preço pode chegar a um nível astronômico, mas espada de aço valeriano, ovos de dragão e assassino sem rosto são coisas que estão dentro da lógica econômica das Crônicas de Gelo e Fogo, que a gente não entende muito bem qual que é a relação de preços, sabe? O quanto que custa realmente para matar alguém muito importante. Mas também eu acho que existe uma questão religiosa, né? Eu acho que por mais que os assassinos sem rostos, a Casa do Preto e do Branco, façam esse serviço, eu acho que eles veem isso... É uma diferença até da série com os livros. A série dá mais a entender que eles são esses assassinos... agentes secretos, né? Tipo a KGB, vão chegar lá e vão matar todo mundo e pronto. Enquanto os livros dá pra entender muito melhor que eles são uma ordem religiosa. Então eu acredito que se gente muito poderosa chega pedindo pra que eles matem pessoas também poderosas em intrigas e brigas de poder, eu acho que é muito difícil de que eles aceitem interferir na política assim, independente do preço. Eu acho que eles só agem assim quando tá relacionado à própria cidade de Bravos, que é a cidade deles, né? E aí tem uma relação bem especial da Casa do Preto e do Branco com o governo de Bravos, o Senhor do Mar de Bravos e tudo mais. E o Banco de Ferro também. Então daí já é uma outra questão mais interna da cidade. Agora, um rei estrangeiro chegar pedindo pra matar um outro inimigo, eu acho que talvez eles não façam por uma questão de moralidade, de princípio, de propósito da Casa do Preto e do Branco, porque eles não são esses assassinos secretos que podem ser contratados a qualquer momento. Eu acho que eles têm uma guia moral de entender qual é o melhor pro Deus da Morte, o que vai ajudar mais no papel da religião deles, e é só assim que eles seguem. E também tem essa questão de uma infabilidade deles como assassinos, o que não é exatamente bem verdade. Eles são falíveis, a série também dá a entender de que eles são infalíveis, mas os livros nunca dão a entender isso. Eles são sim uma ferramenta poderosíssima na história, e nenhuma outra sociedade chega perto deles na tarefa que eles cumprem, que é assassinar alvos, mas não significa que eles sejam infalíveis, e talvez nem que eles façam as coisas com a velocidade que seja necessária. Então talvez um rei que quer matar um inimigo político, o Caso do Preto e do Branco até poderia falar assim: pelo preço certo a gente mata e entendemos que dá pra fazer, mas pode levar um ano. Eu acho que é mais no tempo deles do que no tempo de quem contratar o serviço, porque de novo, não é um serviço à pronta entrega, sabe? É uma ordem religiosa, é um serviço de que eles vão fazer no tempo deles, do jeito que eles acharem certo, sabe? O Ian Kazuki manda aqui: sempre quis saber como funciona o sistema de ensino de Westeros, o que não deve ser dos melhores, vendo que existem muitos analfabetos na história. Existe alguma instituição que ensine as crianças a ler, escrever e fazer contas? Sei que existe a Cidadela, mas ela é mais focada no estudo para se tornar mestre e não na educação geral da população. Não existe sistema de educação em Westeros. O que acontece é que nobres são educados por mestres e septões e septãs desde que eles nascem. Então, nobres, gente da nobreza, recebe educação desde que nasce. Dos mestres. Então esse é o papel dos mestres. A Cidadela forma os mestres, eles são enviados para servir as casas dos senhores grandes e médios, por assim dizer, e talvez até alguns senhores pequenos. E aí eles ensinam os filhos a lerem, a escreverem, fazerem contas, os símbolos heráldicos, e daí nesse caso até as mulheres aprendem, porque também é papel delas administrar as casas, mas as mulheres também vão aprender outras coisas, como costura e tudo mais. Então, assim como também vai ter um mestre de armas de cada castelo que vai ensinar os meninos a montarem cavalo, a lutar, a usar armaduras e tudo mais. O povo comum, a maior parte das pessoas, não tem nada que os ensine a ler e escrever. A maior parte vai nascer, viver e morrer analfabeto, sem saber fazer contas, sem saber escrever e ler e aí por diante. Inclusive, até o Varys fala isso, que quando ele tá em Essos, e ele era criança, e depois que ele perdeu tudo do circo lá, que ele foi vendido e depois deixado para morrer sem um membro,
ele percebe que saber ler e escrever era mais importante do que qualquer outra função. Então ele começa a criar um sistema de espiões porque ele vai ensinando algumas crianças a ler mensagens. Que os senhores não tinham preocupação com as cartas. Mesmo quando eram cartas, informações importantes, eles não se preocupavam em guardar isso muito bem porque pouca gente poderia ler aquilo. Então o Varys criou justamente, educou crianças que eram vistas como crianças marginalizadas de rua, para que elas lessem as informações e roubassem essas informações, porque ninguém suspeitava que elas pudessem saber ler. E aí que ele conseguiu criar o seu império de agentes secretos lá em Essos e depois foi trazido pelo Rei Louco para trabalhar em Westeros também. Então essa questão da educação é interessante, que ela tem um papel na história também, especialmente na história do Varys, do Ilírio. O Ilírio a princípio também vai começar a enriquecer por conta disso, por também fazer parte dessa rede de espiões. Então é bem interessante essa questão da educação, mas não existe nenhum sistema educacional em Westeros. E é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Eu falei que ia falar menos, consegui mais ou menos, provavelmente esse vídeo ficou longo igual, eu ainda tenho que editar ele e são 3h24 da manhã de sábado. Antes de ir embora, eu vou deixar aqui para vocês o nosso QR Code da rifa, para caso você queira participar. E também fica um aviso importante. Eu tento ser o mais aberto possível com vocês sobre o andamento do canal, até porque eu acho que tem uma galera que me acompanha com muita frequência aqui, tem os membros do canal que apoiam financeiramente o canal, tem muita gente que apoia realmente o trabalho, seja com comentário, com like, assistindo os vídeos, compartilhando com outras pessoas, e eu sinto que uma forma de retribuir isso é prestando contas. Eu sei que tem um lado do meu trabalho que é o lado que é só meu, do trabalho em si e da visão que eu tenho para isso aqui, mas eu acho que é bem importante para mim a ideia de que a gente tem uma comunidade. Apesar de ter muita gente que vê os vídeos que eu não considero parte da comunidade e tudo mais, porque tem uma gente que também às vezes é mais hater do que qualquer outra coisa, mas enfim, faz parte também. Mas falando com as pessoas que realmente apoiam o trabalho aqui, eu queria só comentar que vocês vão ver uma frequência maior de vídeos na próxima semana. Eu já falei sobre várias coisas que eu tentei fazer aqui no canal, de postar outros vídeos, vários formatos. Talvez até pareça meio engraçado que eu já falei várias outras coisas e não consegui cumprir, entre aspas. Mas é que o YouTube, ele funciona de uma maneira engraçada. Criar conteúdo para a internet funciona de uma maneira engraçada. Você tem que ter um meio termo entre criar conteúdo numa frequência que você consiga manter, fazer testes com alguma frequência, tentar agradar o público que já assiste seus vídeos, ao mesmo tempo que você tem que tentar buscar gente nova sempre, para que o canal não morra e não caia, né, em uma cilada ali do algoritmo. Então é meio que um malabarismo que você tem que fazer. Enfim, é uma das... Não sei se é uma das desvantagens da profissão, que tem muitas vantagens, mas é uma parte dela, né? Você tem que fazer esses malabarismos e testar as coisas é uma das formas. E vocês sabem que eu tô tentando trazer vídeos de outros assuntos aqui pro canal. Obviamente esses vídeos não performam tão bem, mas eu acho que para entender qual o formato desses vídeos de outros assuntos e como fazer eles melhor, eu tenho que postar eles com mais frequência. Ao mesmo tempo, eu não posso deixar de postar os meus 3 vídeos de GOT aqui no canal, porque senão, né, não só pessoas que assistem aqui o canal e que querem esses vídeos vão ficar chateadas, tristes e tudo mais, mas também tem um prejuízo financeiro e até de alcance que o canal acaba sendo punido. Então, de novo, malabarismos. Então, pelo menos nas próximas 1-2 semanas, talvez até o mês inteiro de julho, vocês vão ver que o canal vai postar vídeos todos os dias da semana. Então, na verdade, não sei exatamente a data dos vídeos, mas a gente vai ter 5 vídeos semanais. Atualmente a gente tá meio que com 4, então vai ser só um vídeo a mais por semana. Então vocês vão ver alguns outros assuntos falando com frequência. Continuam os 3 vídeos das crônicas e vai ter outros 2 vídeos sobre outros assuntos e eu vou testar esse formato para ver se ele traz resultados positivos aqui pro canal. Chegando mais gente, né, pegando outros nichos, né? Eu fiquei muito surpreso com a galera de Percy Jackson. Eu fiz um vídeo bem despretensioso sobre Percy Jackson e foi um vídeo que foi muito bem. Eu fiquei bastante surpreso. Então, talvez... É um assunto que eu gosto, então talvez eu traga até mais Percy Jackson aqui pro canal também. Harry Potter eu já mencionei outras vezes. Jogos Vorazes e... Tem outras sagas de fantasia que eu ainda preciso me aprofundar muito mais, de The Witcher, a Duna, que é ficção científica, enfim, animes como Berserk, que eu tô pra assistir há muito tempo, entre outras obras, coisas do King, como tá aqui, Battle Royale, quero trazer conteúdo também, Guerra da Papoula, então enfim, tem muita coisa pra trazer, então eu vou testar 2 vídeos aí por semana pra tentar falar desses outros assuntos também. Então 2 vídeos a mais por semana no caso. Mas é isso, só queria dar uma prestação de contas aqui, porque eu sei que esse vídeo, ao mesmo tempo que pega bastante views, é um vídeo bastante pra comunidade, então queria só trazer isso pra vocês.
É isso, no mais, não esqueçam de deixar nos comentários o que vocês acham sobre os assuntos e as respostas que eu trouxe aqui. Complementem caso eu tenha esquecido de responder alguma coisa, alguma dúvida. Não esqueçam de deixar o like, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.